Então, pá, anda a ouvir esta conversa fiada, porque a Juliana chegou! Segue o fio! Olá, mundo! Cheguei! Hoje eu estou trazendo mais um amigo querido do meu coração aqui para falar Oi. sobre um assunto que muita gente fala que não se fala, esse assunto não se escute, esse assunto não se conversa, mas assim, eu e o João, a gente tem muitas coisas em comum, né? A gente tem a mesma profissão, a gente gosta de várias coisas em comum, mas a gente tem esse ponto que é um ponto super diferente entre nós dois e que a gente gosta de trocar ideia. E como o objetivo aqui do nosso podcast é a gente trazer pessoas diferentes para conversar sobre coisas diferentes, ter pontos de vista diferentes, então eu resolvi trazer o João para a gente ter a nossa conversa fiada, a nossa conversa descontraída. Amigo, obrigada por ter Que aceitado isso. o convite. Não tem como rejeitar um convite seu. É um prazer estar aqui. Fofinho, fofinho. O João, ele tá super famoso aqui nesse podcast, que ele já foi citado em outros episódios. Aliás, no episódio Ô, passado, louco. ele falou de você. Aliás, se você não assistiu o episódio sobre comunicação não violenta, foi o episódio passado. Eu vou deixar aqui em algum lugar dessa tela, porque eu nunca sei onde é. Mas eu vou deixar aqui para você clicar e ir lá assistir. Vale super a pena, uma ferramenta muito legal, muito bacana de conversa, para a gente, inclusive, conversar sobre assuntos como esse, que as pessoas falam que é tão delicado, que é tão difícil, que a gente não deve conversar. Eu não concordo, porque a gente aqui nesse podcast não tem tabu, não tem verdade absoluta, tem possibilidade de conversa, possibilidade de pontes e de a gente criar a oportunidade de ouvir o outro, de mudar os nossos próprios pensamentos. Então, para começar, assim, João, eu queria que você se apresentasse para a galera. Você aí, no Boa, meio dos seus amigos, é conhecido como o quê? Quem é você? boa. Eu sou o João, né? Sou marido da Cris, pai da Malu, da Clarinha e do Tomás. Sou agile coach, né, onde eu conheci um monte de gente boa que tem vindo fazer parte desse podcast aqui, né, Ju? Então, mas faço outras coisas, né? Sou facilitador visual, sou facilitador gráfico, gosto muito de desenhar. E agora, primeira vez que eu posso dizer assim, com cheia boca, que eu sou ilustrador de livro infantil. Então, assim, estou muito feliz com essa nova etapa também da minha vida, foi um sonho, né? E da parte religiosa, eu sou crente, sou evangélico, sou pentecostal. Então, a gente pode falar um pouquinho. Talvez todas essas palavras que eu estou dizendo causam um pouco de repulsa na galera por causa do que se criou, né? Do fundamentalismo em volta, tudo mais. E vai ser um prazer estar aqui para tentar mostrar uma outra perspectiva, uma outra, uma outra face de como eu interpreto, né? Uma outra de como eu interpreto as escrituras e, enfim, abrir diálogo e conversar sobre algo que para mim é tão importante, né? Eu, Eu aos lembro. 18 anos, Vai lá. aos 18 anos, eu larguei tudo na minha vida para ir para o seminário e estudar teologia. Então, teologia, ela faz parte desde muito cedo, assim, para mim. É uma coisa que eu gosto muito e acho que vai ser um prazer falar sobre isso aqui. Sensacional. Eu lembro muito da primeira conversa que eu tive com você sobre isso, que eu falei assim, João, você é um cara que eu respeito muito. Aliás, eu tenho o maior orgulho de poder falar que o João é meu amigo. O João era uma das pessoas que eu olhava assim na nossa profissão e admirava e falava assim, nossa, esse cara é muito foda, bicho. Eu queria ser amiga desse cara um dia. E hoje eu posso falar, eu sou amiga do João, eu tiro uma onda. E eu lembro da nossa primeira conversa sobre religião, que eu falei assim, eu te respeito muito, eu te admiro muito. E, tipo, eu tenho maior preconceito com o evangélico, cara. Eu sou da Umbanda, eu sei os preconceitos que as pessoas têm com as religiões que bebem da fonte africana. E, assim, tenho muito preconceito com o evangélico. Já tive várias Uhum. pessoas, né, que atravessaram a minha vida. Me ajuda a tirar esse preconceito. E eu acho que foi assim que a gente começou a conversar. E tenho aprendido imenso desde então, assim, além das nossas conversas, aquilo que você publica nas suas redes também. Mas eu queria então começar, para quem não conhece ou para quem acha que conhece a sua religião, conta um pouquinho o que que é. Eu já vou emendar com uma pergunta que veio das caixinhas lá do Instagram, as pessoas perguntando coisas do tipo,
como é a estrutura, né? Porque aqui em Portugal, principalmente, é tudo muito católico, né? As pessoas estão muito acostumadas com a estrutura da Igreja Católica. Então, como é a estrutura? Tem santo, tem céu, tem inferno, Deus? Como é que é? Como é Boa, que é essa base, assim? boa. O cristianismo, enfim, eu não gosto de definir cristianismo começando pelas brigas, as intrigas e as divisões que foram criadas, né? Então, assim, tudo começou com Jesus, né? E as pessoas que seguiam Jesus, eles eram chamadas pessoas do caminho, então eram pessoas que seguiam o caminho de Jesus. E qual que era o caminho de Jesus? A gente pode falar mais um pouco desse caminho de Jesus. Mas eram pessoas que tinham sua vida normal, elas se reuniam ao redor do que acontecia na polis, né? Na cidade, no contexto local deles na época, eles se reuniam e trocavam ideia e viviam, né, algumas coisas como partilhar os seus bens, partilhar as suas coisas, acolher quem não tinha, cuidar da viúva, cuidar do órfão, cuidar dessas pessoas. Então, assim, definir o cristianismo, né, começa por definir as pessoas que seguiam a Jesus, né, que eram chamados de o povo do caminho, né, o povo que seguia o caminho de Jesus. E o que era isso, né? Eram pessoas que, da realidade da polis, na realidade da cidade daquela época, eles se identificavam com os ideais do que Jesus pregava, com o próprio Cristo, e mudaram de vida. E tinha muitas coisas interessantes que eram comuns a essas pessoas, né? Que era partilhar a mesa, não ter necessitados, cuidar do órfão, da viúva. Então, assim, tudo era comum, dividiam as coisas. Então, assim, esse foi o princípio do cristianismo, né? Então, ser cristão, para mim, é entender um pouco disso, né? Existe uma série de vertentes cristãs. Tem católicos, existem evangélicos, existem protestantes que são mais reformados, outros que são pentecostais, como eu disse, né? Que partem de hermenêuticas, né? O que é hermenêutica? É a interpretação dos textos da Bíblia de formas diversas, né? Então, E você é pentecostal. pentecostal, O que né? significa ser pentecostal? É muito legal também, porque mesmo dentre os evangélicos, né, existe até um preconceito, né? Porque o movimento pentecostal ele veio das bases, né? Das comunidades mais pobres, o próprio movimento pentecostal que começou, explodiu assim em Azusa, nos Estados Unidos, foi liderado por negros e pessoas mais pobres, né? Então, dentro da igreja evangélica, existe um pouco de preconceito, mas o pentecostalismo ele parte de uma hermenêutica, né, da interpretação que considera a tua experiência como racionalidade, né? Um tipo de racionalidade. Então, o que isso quer dizer? Aconteceu um movimento bem intelectual dentro dos cristãos que era super racionalista, super racionalista. Então, tentava se entender o texto a partir o texto, quando eu falo texto é a Bíblia, né? O texto da Bíblia a partir de todas essas coisas sem contar a sua experiência, né? Então, o texto só pelo seu raciocínio. Uhum. E o pentecostalismo veio para dar uma outra. Não, eu não entendo só com a minha cabeça. Eu entendo com o meu corpo, né? Eu entendo com o meu ser, com o meu modo de viver, né? Dentro Mais do meu contexto. integral. Exato. Então, assim, eu entendo porque o Espírito Santo me revela, porque o Espírito Santo fala comigo igual ele falava com os apóstolos, igual ele falava com, sabe, eu sinto ele no meu dia a dia, eu sinto ele no meu coração. Não é só uma experiência racional de convencimento do texto, mas é uma experiência transcendental, onde eu Ah, consigo que massa. sentir o espiritual. E isso é muito louco porque a experiência pentecostal, e porque eu sou pentecostal, né, existem muitas exageros, né? Assim, acho que toda religião tem, mas existem coisas que são, e você olha que são principalmente quando você parte da experiência, né? Ela precisa de uma coletividade para validar aquilo.
né, para acolher aquilo e para te ajudar a entender e a manter aquilo de acordo com a fé que você acredita, né? Então, assim, a experiência pentecostal ela também é uma experiência que parte da coletividade. Não é eu pensando sozinho, é eu pensando em comunidade e sentindo Deus com essa comunidade, com essas pessoas de fé. Então, assim, o pentecostalismo ele mudou muito o paradigma, né? A Bíblia tinha autoridade para falar da Bíblia a pessoa que estudou teologia, que foi para a universidade, que fez não sei quantos anos e que tinha uma erudição muito grande, né, que conseguia e muito pouco acessível, né, muito pouco acessível bem longe. O E isso pentecostalismo enviou essa isso coisa. tem em comum também com a Igreja Católica, né? Que você vê na história, Sim, era tudo, as missas eram rezadas em latim, as pessoas, né, viravam exato, com a pessoa virada de costas, era uma coisa tipo, eu tô aqui em cima e falo para o povo, vocês obedeçam o que eu tô falando, né? No sentido só exatamente. de absorve isso que eu tô te passando a verdade. Exato, porque intelectualmente eu sou superior a vocês, e a verdade que eu estou levando a vocês é porque eu estudei bastante, então eu tenho uma superioridade. E aí o pentecostalismo ele muda completamente. A pessoa importante na comunidade pentecostal não é mais o cara que estudou 8, 10 anos, né, para ser pastor ou alguma coisa, mas é a Dona Maria, que é faxineira, preta, lá, e que tem uma vida onde ninguém olha para ela no dia a dia, né? Mas ela é a pessoa que Deus fala no coração dela. Ela é uma pessoa que consegue sentir a presença de Deus e ela é referência para aquela comunidade por conta do relacionamento pessoal dela com Deus. Então ele muda o Olha que paradigma interessante. hierárquico da coisa. Então a Dona Então, Maria, pera, desculpa, deixa eu ver se eu entendi. Então, no pentecostalismo, continua existindo a figura do pastor ou da pastora ou não? sim, sim, Mas essa totalmente. pessoa, ela não é necessariamente a referência daquela comunidade em termos da verdade. A verdade pode partir da própria comunidade de pessoas É, comuns que por sentir, por ouvir o Espírito Santo, pelo que você estava dizendo, trazem o seu isso. testemunho, é isso? Exato. A verdade para um evangélico sempre vai ser o que está na Bíblia. Só que aí é Ok. um universo grande, porque existem diversas formas de interpretar aquilo, existem Uhum. diversas formas de você olhar, existem diversos tipos de escolas literárias, né? A Bíblia é um livro muito complexo, não dá para você falar assim, olha, e pegar tudo e traduzir e falar, agora é isso aqui, assim, assim, assim. Isso não, você precisa entender e estudar um pouquinho mais essa questão. Mas a grande questão no pentecostalismo é, mesmo tendo uma estrutura, por exemplo, a igreja que eu participo, ela tem essa estrutura, mas sempre, inclusive a mensagem, ela é composta de uma forma coletiva, porque existe esse apelo a dar espaço para a tua experiência, né? Então, o Entendi. culto pentecostal, ele não é um culto só é, é, onde você tem uma experiência racionalista, onde você vai lá e tem alguém Fazer a mostrando a Bíblia. leitura. Exato, tem Conta, oração, conta aí, como é que tem é um culto? divertimento. Como é que é um culto? Eu nunca fui num culto. O que é? Como é que é? Isso varia muito da liturgia de cada. Isso aí tem uma variedade muito grande, né? Mas eu posso te falar. Existe Conta no seu, do seu, vai. Como é hoje? um momento de música e de louvor, né? E esse momento ele é bem interessante porque ele prepara um pouco o que a gente vai receber e o que a gente vai estudar na palavra, que é o momento anterior que o momento posterior que a gente vai ler a Uhum. Bíblia. Mas é um momento onde, de novo, você dá vazão para essa sua experiência, esse seu, ou seja, as Sentir. músicas, para esse seu sentir. Então, assim, tem dança, tem pessoas dançando, tem música e pessoas construindo esse ambiente junto, né? Construindo esse ambiente junto. E tem esse sentir a presença de Deus. Não é só um entender a presença de Deus, mas é sentir. Uhum. Tudo bem, eu posso Uhum. ser analfabeto, eu posso não entender nada, mas eu tô ali e Deus pode falar comigo. E aí eu tenho um lugar de fala na comunidade, porque o que valida mesmo, né, no movimento pentecostal é essa coisa da experiência, né? É lógico, Sim. essa coisa da experiência, ela também é,
ela passa por outras questões dentro do âmbito de culto e tudo mais. Mas é um pouco diferente de um culto completamente reformado, por exemplo, que ah, é muito mais racional, é muito mais... então, assim, essa é Mais intelectual. Exato. Mas daí, beleza, tem o canto, daí tem a leitura, e daí o que Isso. acontece? Depois da leitura, tem um momento de oração. Basicamente é isso, canto, leitura e oração, né? Dependendo da mensagem, é direcionado, a oração é direcionada de alguma forma. Na igreja que eu faço parte, eles chamam as pessoas à frente para receber a oração, para orar uns com os outros. Então tem um momento muitas vezes as pessoas Troca. estão aflitas, exato, e às vezes as pessoas estão aflitas, elas chegam lá com problemas ou chegam lá e, e vão ali para receber um abraço e receber uma oração, né? A oração para a gente, né? E aí, lógico, tudo que eu estou falando aqui é meu ponto de vista. Se você conversar com um evangélico um pensamento diferente do meu, ele vai te dar um ponto de vista diferente. Uhum, Mas uhum. Deus ele não precisa da nossa oração, ele não precisa da nossa oração, né? Mas a nossa oração é meio que um jeito da gente achar a sintonia de conectar com Deus. Então, esse momento coletivo de eu, junto com outra pessoa, trocando ali essa experiência, tentando sintonizar com Deus, é canal para que essas pessoas recebam essas coisas, né? Para que elas participem dessa experiência de, ok, as coisas estão ruins, mas eu estou sendo acolhida, né? É um Deus que Uhum. se você for ver, assim, eu sei que a imagem do cristianismo, ultimamente, principalmente no Brasil, por conta do fundamentalismo religioso e tudo mais, ela passou uma visão de Deus muito, 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 muito ruim, né? Mas no geral, né? Se a gente for olhar na história, Deus ele decidiu acolher. Ele não precisava da gente. Ele não precisava. Mas Uhum. ele decidiu estar com a gente. Ele decidiu andar junto com a gente. Ele decidiu se submeter à forma humana em Jesus para andar junto com a gente, para entender as nossas dores, para poder acolher. É um Deus que acolhe, né? Então, toda mensagem cristã que não for de acolhimento tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, Na né? base, né? A base tem Exato. alguma coisa errada. Ô, Exato. João, só para a gente terminar essa pergunta, assim, você descrevendo, eu vi muita semelhança com a Umbanda. Eu vou pegar já já para eu explicar um pouquinho da Umbanda, porque eu também recebi um monte de perguntas de pessoas curiosas que nunca tinham ouvido falar, né? Como eu falei. Mas só para a gente terminar essa pergunta, tem santo na tua religião? Como é que é isso? Perguntaram santo, céu, inferno. Deus, e você acabou de explicar o que é o Deus de vocês, né? Esse Deus Sim. de amor, de acolhimento. Como é que é essa outra parte? Sim. E de novo, a minha perspectiva, né? Minha perspectiva é uma perspectiva protestante. Existe sim santo, né? Mas quem são os santos? Somos todos nós que fomos separados para Deus, né? Todos que têm, a partir de Jesus, né? A partir de Jesus, todos nós temos livre acesso a Deus, né? Jesus consertou esse caminho que estava quebrado com Deus, né? Então, por ele nós temos acesso. Então, todos nós somos santos, né? Eu gosto muito de algumas tradições, né? A anglicana, por exemplo, ela tem uma referência muito legal a pessoas que foram muito importantes, né? Que fizeram um caminho cristão muito importante, né? Não são venerados, né? Não existem imagens, mas eles são lembrados, né? Santo Agostinho, Como referência, assim, com pessoas isso, Mas são exato. pessoas, vocês se São referem como pessoas. pessoas. Ok. Pessoas, exatamente. Não são entidades, não Uhum, são pessoas que trilharam um bom caminho e a gente tem como referência. uhum. E a história é de alguma forma inspiradora para a gente. Massa. O João, você estava descrevendo o culto e eu vou descrever como é. Primeiro, assim, vou falar um pouquinho da Umbanda, que tem muitos conceitos distorcidos também a respeito da religião umbandista. E assim, a Umbanda ela é uma religião brasileira.
E isso é legal porque já começa errado, né? A galera já acha que nasceu na África e tal, e não é. A religião umbandista, ela nasceu no Brasil e ela tem, tipo, cento e pouquinhos anos, sabe? Uma religião nova, mas sim, ela bebe das fontes africanas, né? Então, por exemplo, a oralidade, nesse conhecimento que você estava falando, né, que o pentecostalismo, ele pode partir o conhecimento da Dona Maria, que é faxineira, tanto quanto do pastor. Na Umbanda também é verdade, assim, o conhecimento sobre a Umbanda, ele é passado de pessoa para pessoa, então existe essa cultura da oralidade. A gente tem um livro de referência, né, como a Bíblia, por exemplo, não exatamente da mesma maneira, mas também a Umbanda, ela bebe de fontes francesas, vamos dizer assim, na parte do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, existem, e aí é a nossa construção social, né? A Umbanda, existem N formas de celebrar, né? Não é celebrar, né? Mas como é que eu vou dizer? De usufruir daquilo que você aprendeu na religião, mas existem mais ou menos duas balizas, vamos dizer assim. Uma é o que a gente fala de Umbanda da linha branca, e a linha branca, eu estava até problematizando isso na minha cabeça antes desse episódio, pensando, porque a linha branca está ligada com essa parte francesa do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. E ela é branca, né? Essencialmente, ela é branca mesmo, de pessoas brancas. E então ela bebe dessa fonte, ela bebe das fontes africanas do candomblé, que é o que a gente chama de umbanda traçada. Então, até na nossa construção social, a nossa nomenclatura ela vai se revelando, né? Mas existem essas linhagens, né? Você pode ir mais para um lado, mais para o outro lado, mas essencialmente o conhecimento da Umbanda é passado de pessoa para pessoa. Existe hierarquia, né, que a gente estava explicando, né, no caso da tua religião, tem o pastor. Sim, tem hierarquia, o que a gente chama de mãe de santo, pai de santo. É como se fosse, comparando com o pastor ou a pastora, porque é a pessoa que tem muito provavelmente mais tempo de religião, mais tempo de casa, provavelmente tem alguma relação com a fundação daquela casa, né, daquele templo, vamos dizer assim. Então, essa pessoa ela tem uma responsabilidade para com aquela comunidade, por isso ela está ali. Não necessariamente porque ela estudou mais sobre aquilo, mas ela tem essa relação de responsabilidade. Então, ela cuida muito da parte energética, da experiência das pessoas, do sentir. Então, essas coisas que você estava falando, eu estava muito me identificando, porque tem super a ver, assim. E com relação ao culto, né? O que seria um culto? A gente chama de gira. Como é uma gira? Também, como você falou, cada lugar vai ser de uma maneira, mas essencialmente a gira começa com música. Também é aquele momento das pessoas, eu falo que é um momento de equalizar as energias para a gente, enquanto grupo, conseguir estabelecer o que a gente chama de egrégora ali, que é uma energia que está sintonizada, né? Cada um vem ali naquele lugar com seus problemas, com as suas experiências, com as suas questões, e chega ali naquele momento coletivo, vamos tocar uma música, vamos cantar junto, vamos bater palma, tem gente que, né, também dá uma dançadinha ali, para a gente se equalizar enquanto grupo. Então, isso também achei que é muito parecido, né, com o que você estava falando. E a gente também faz orações, e nesse ponto eu sinto que a gente também bebe das fontes do catolicismo por conta da nossa formação, né, brasileira, da parte colonialista, vamos dizer assim. Então, tem orações como Pai Nosso, algumas rezam Ave Maria, assim, mas varia também. E geralmente existe naquela casa uma entidade, e aí é um espírito, né? uma energia, vamos dizer assim, que acompanha aquele pai ou aquela mãe que é responsável pela casa também como responsável, mas no plano espiritual. Então, para a gente existe né, o plano físico, que é esse plano que a gente está, e o plano espiritual,
que é esse plano de quem já desencarnou, de quem não está na carne. Né? Nós estamos encarnados na carne, quem desencarnou está no plano espiritual. Então, tem essa responsabilidade espiritual também dessa entidade. E aí, existe um culto, vamos dizer assim, uma celebração, uma oração a essa entidade, né? Agradecendo pelos cuidados, enfim, ou apenas cantando uma música, caso aquela entidade tenha uma música específica dela. E aí depois a gente parte para o que a gente chama de atendimentos, né? Tem casas, e eu já trabalhei em casas assim também, que existe a parte da leitura. E normalmente são casas que estão mais ligadas à linha branca, que era o que eu estava falando antes, que são casas que bebem mais das fontes intelectuais do espiritismo, segundo Allan Kardec. E aí vão ler o evangelho, vão partilhar alguma coisa, vão conversar, vão tirar dúvida, é o que a gente chama meio que de palestra, assim, mas tem alguém ali que vai pegar e vai ler um livro, vai ler uma passagem e vai conversar com as pessoas. E aí depois, que é na última casa que eu trabalhei, já não tem essa parte da leitura, vai para a parte dos atendimentos, que acho que tem muito a ver com o que você estava falando da parte da oração para aquela pessoa que vai lá na frente, sabe? Mas ali são momentos individuais, as pessoas vão para atendimentos individuais. Então, se você tem um problema, uma questão, um agradecimento, o que quer que seja, a sua questão vai ser tratada individualmente. Para que você receba aquele acolhimento, então, cada semana vai ter o que a gente estava falando de santo, né? A gente chama de orixá. Então, são energias diferentes. A gente tem orixá ligado, normalmente a gente traduz os orixás com a natureza, né? Então, tem os orixás responsáveis pela água doce, pela água salgada, pelas florestas, pelo vento. Então, cada uma dessas coisas, cada semana, assim, a gente tem uma energia predominante. Então, essa semana é a energia do mar, né? Energia de Iemanjá. E aí a gente recebe o que você... Eu estou tentando meio que traduzir, assim, você falou de ouvir o Espírito Santo, de sentir o Espírito Santo. Ali a gente sente a energia de Iemanjá, né? Então, os atendimentos vão estar ligados mais com esse tipo de energia. Mas eu estou achando muito fantástico, porque apesar dos nomes, né, tem muita similaridade. E até, o nosso Deus também é o Deus do amor. É isso. E uma coisa interessante é entender que toda essa construção social ao redor do culto, né? Por exemplo, não era assim no tempo de Jesus. começo do cristianismo. Não era assim, eram pessoas vivendo a vida normal, não tinha uma igreja, eles não tinham nenhuma Bíblia na Não era época, uma coisa né? separada, né? Eles tinham os escritos judaicos e algumas cartas que eles recebiam lá de Paulo e de tudo mais, e que eles estavam copiando aquelas cartas e distribuindo e tudo mais. A Bíblia, como a gente vê hoje, ela demorou muito, mais de 1000 anos para ter essa coisa e para ser. Então, assim, essa construção social ao redor do culto, ela tem muito a ver com o nosso meio social, né? Por isso existem muitas similaridades, né? Uma coisa que é interessante tocar nesse ponto, porque uma coisa muito comum no meio evangélico é receber a verdade de Jesus. E agora eu tenho que convencer todo mundo sobre essa verdade. Então eu tenho que impor a minha verdade sobre o outro, né? Por que existe isso? Isso não estava lá na comunidade de Jesus, isso não existia lá. Você não vê nenhuma cruzada. Pode estar escondido na Bíblia. Eu li algumas vezes já. E não achei nenhuma cruzada dessa galera, né? Então, assim, eram pessoas que viviam, as pessoas se achegavam, eles questionavam bastante a questão dos judeus, né? A questão dos judeus, porque os judeus esperavam o Messias e não deram bola para esse Messias que veio, mas isso é uma outra questão. Mas você vê essas pessoas se espalhando e com elas o cristianismo se espalhando, e não existia uma cruzada, não existia uma coisa assim de catequizar, de forçar, né? Isso é uma visão imperialista, né? Isso é uma visão totalmente imperialista. E a gente tem esses comportamentos porque o que nos venderam como evangelho, o que nos venderam veio de fontes imperialistas, veio de fontes que embranqueceram, inclusive, todo o cenário da Bíblia, em casos como nos Estados Unidos, que removiam páginas do Êxodo para que os escravos não tivessem contato com escritos de libertação.
Então, assim, houve um trabalho de embranquecimento muito forte, houve um trabalho de distorção da mensagem original. Então, a gente recebe um evangelho o quê? Imperialista. Então, assim, se a Juliana, ela não acredita da mesma forma, e exatamente da mesma forma que eu, porque, assim, eu não sou um cristão progressista, né? Eu não sou, eu te falei, eu sou um cristão pentecostal. Muitas das coisas que eu tenho muita visão progressista de muitas coisas, mas eu vejo uma luta muito grande para cristãos tradicionais acolherem cristãos progressistas por questões políticas. Então, assim, se você não crê exatamente da medida que eu creio, da forma que eu creio, né? Você não acessou a Então, verdade. eu não acessou a verdade, porque eu tenho a verdade, né? Eu posso te dominar. Eu tenho a visão imperialista. E aí eu vou enfiar essa realidade de goela abaixo do índio, eu vou enfiar essa realidade de goela abaixo do pessoal da Umbanda, e se ele quiser, no máximo, que ele faça uma conexão com a minha religião aqui, que alguns até aceitam essa questão de sincretismo e tudo mais, tal, mas a minha verdade ela é inabalável. Então, assim, eu, João, como eu penso, cara, não, né? Quando a gente fala de fé, eu primeiro preciso assumir, a minha verdade, ela não é a mesma verdade da Juliana. Elas são de fonte diferente. Eu não tenho que encaixar a verdade da Juliana na minha verdade, né? A forma como eu interpreto o sagrado, a forma como eu interpreto essas questões de fé, elas não são lógicas. Elas não são lógicas. E olha isso, né? O não lógico já podia ser um ponto para a gente perceber que não é para encaixar, não é feito Exato. para encaixar. Eu parto da minha experiência, do meu conjunto de crenças, daquilo que faz sentido para mim, e interpreto livremente aquilo que eu tenho acesso, porque, querendo ou não também, o meio influencia a gente. Então, assim, a gente no Exato. Brasil tem muito mais variedade, vamos dizer assim, e pode ter acesso, ter contato com muitas outras religiões, que, por exemplo, em Portugal já é muito menor essa diversidade. Exato. Eu acho que, mas, por outro lado, isso poderia ajudar a gente a aceitar que verdade também já é uma parada que, pelo menos assim, na minha concepção, verdade ela só é para você, né? Por que a sua verdade ela é a verdade absoluta? Para mim, Juliana, como eu enxergo a religião, assim, cara, o que faz sentido para você hoje, né? O que a religião contribui com a tua vida? Porque, querendo ou não, a maioria de nós, religião é uma coisa meio que separada da nossa vida cotidiana, no sentido de que a gente tem um momento para orar, um momento para cultuar. Quando, na real, não traz nada assim, mas beleza, a gente adapta tudo, né, para a vida que a gente vive. E eu acho tão rico a oportunidade que a gente tem, por exemplo, nesse momento, né, de conversar sobre o que faz sentido para você, João? Por que o pentecostalismo faz sentido para você? Né? Por que a Umbanda faz sentido para mim hoje? E também, para mim, é uma parada que pode super mudar. Eu posso, daqui a um tempo, entender que o budismo vai fazer mais sentido na minha vida naquele momento, porque, de novo, naquilo que eu acredito, a gente praticando o amor, né? E aí eu vou acabar entrando até na outra pergunta que eu ia fazer para você. As bases da Umbanda elas são a caridade e o amor. Então, a caridade e o amor, e eu diria até a humildade, porque na Umbanda, todo mundo que trabalha no centro, é todo mundo vestido de branco, para todo mundo ficar meio que igual, sabe? Não ter o maior, o menor, o mais bem vestido, porque essas coisas do nosso ego que influenciam como a gente vê as outras pessoas, não é todo mundo ali igual, vai todo mundo varrer chão, porque todo mundo tem que limpar o terreiro não acorda limpo sozinho, vai lavar banheiro, vai acatar caco de vela e vai limpar aquilo, vai tirar pó das coisas, vai arrumar as cadeiras, todo mundo tem as mesmas tarefas, vamos dizer assim. E quem vai ali pode ir desde o bêbado que está, tipo, né, um alcoólico que está ali com questões
de vício, pode ir o cara que está sem ter onde morar, pode ir o empresário que está super bem sucedido, dá de tudo, João. E isso é uma coisa que me encantou na Umbanda desde sempre. Pode ser a pessoa, pode ser gay, pode ser trans, pode ser cis, pode ser... Meu, não importa. As portas de um centro, elas estão sempre abertas para você, seja você quem for. E essa é uma parada que acho que a religião aprisiona nesse sentido, né? Em muitas vertentes. Como é que é isso para vocês? Uma coisa que é muito interessante, né? Então, de novo, Deus para mim, né? E aí a gente precisaria de um filme, não de um podcast para correr todas tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento na Bíblia, desse Deus que acolhe, né? A gente tem Jesus, né? Deus encarnado em homem, e ele fala: "Um novo mandamento vos dou, amai a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo." Como que eu amo a Deus, né? Mais que tudo, né? Esse Deus que me acolheu, essa minha relação com o divino, se eu não consigo amar o meu próximo, né? A vida de Jesus, ela ensina mais coisas pra gente, né? Então, a gente tinha numa cena que para mim é uma das cenas mais marcantes, assim, um pouquinho antes de Jesus morrer, tá todo mundo sentado ao redor de uma mesa, partilhando o pão, e aí a mesa, ela tem um significado muito forte, né? Depois eu posso falar mais um pouquinho, mas estão ali, e tem uma galera querendo saber quem que era o maior entre eles, né? Qual discípulo que era o maior? Não, mas eu não sei o que. Eles estavam querendo saber quem que era ali. Tipo, meu, depois de Jesus, quem que lidera isso aqui? Quem que é o segundo Humanos lugar sendo aqui? humanos. E essa cabeça de dominar, enfim, eles estavam sendo oprimidos pelo Império Romano, né? Que fazia isso, e eles tinham esse comportamento porque era como eles socialmente entendiam a vida, né? E aí Jesus fala para eles: olha, vem aqui, né? Acabaram de comer, tava lá Judas, que ia trair Jesus, tava todo mundo lá. Jesus falou: olha aqui, ó, uma bacia e uma toalha. Você quer ser grande? Então pega essa bacia, lava o pé. Vai lavar o pé. Então, assim, não me importa se você é zelote ou se você é republicano. Não me importa se você é de esquerda ou se você é de direita. O novo mandamento, né, que eu vos dou é que você ame essas pessoas, é que você vá e lave o pé, vai e se coloque a serviço do outro. Então, para mim, esse é o evangelho, né? Para mim, esse é o evangelho. Essa é a boa nova de Jesus, né? E essa é a boa nova que fala de um Deus preocupado não só com o transcendental, mas com o real, com o que está acontecendo aqui, né? Com o que Com as está acontecendo aqui, com necessidades as pessoas reais. que passam necessidades. Jesus, ele fala, quando ele está na ceia, ele fala: esse é o meu corpo, né? Ele mostra o pão, fala: esse é o meu corpo, e ele se refere ao vinho, né? Como cálice, ou seja, eu estou aqui, a minha presença está nessa mesa. A minha presença está no partilhar o pão. A minha presença está no servir ao outro. A minha presença está em doar-se pelos outros, assim como eu doei. Jesus Foi o que só ele doação. fez. Entendeu? Então, assim, isso é o evangelho. Tudo que a gente construiu depois, toda a construção social que a gente pôs depois disso, que a gente colocou depois, que a gente tenta empurrar para as pessoas, né? Que a gente tenta, de novo, Convencer, catequizar, adendo que a gente foi recebendo durante o restante, né? Então, não dá para eu hoje, 2023, com os meus contextos, né, pegar uma interpretação de 500 anos atrás, de uma pessoa que estava num contexto europeu, elitizado, e enfiar ela goela abaixo nas pessoas que estão lá embaixo. Então, assim, essa questão, né, fundamentalista, que é o que a gente vê no Brasil, que cria guerra, né? Porque se Jesus é amor... Que cria ódio, né? Exato. E se Jesus é amor, eu tenho que servir, não me importa, entendeu? Eu consigo me relacionar e aprender com a Juliana aqui da Umbanda. Por que não? Entendeu? Por que não? Isso sem abrir concessão para aquilo que eu acredito como fé. Porque eu sou respeitado e eu respeito, e nessa de respeitar e ser respeitado,
A fé, a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós é a certeza das coisas que nós não vemos, né? A fé, a gente não vê, ela não é lógica. Você não pode provar a sua fé. Então, se eu não posso provar, né? Mas eu tenho convicção daquilo e eu sou respeitado e eu respeito convicções diferentes. Eu abro espaço o quê? Eu humanizo as relações. Eu não demonizo o que é da religião do outro, né? É uma coisa gritante. Isso, inclusive, nos meios pentecostais. Isso é uma coisa que acontece muito em igrejas pentecostais. Relacionar o demônio, que é uma coisa da nossa fé, né? Uma coisa da nossa Isso, questão. você falou isso para mim, isso é brutal, isso é brutal, brutal, brutal. O demônio é da sua religião. É da minha, é isso. Então, assim, você que está ouvindo e é cristão, né? E assim, a gente não tem. A gente não tem na nossa Bíblia, a gente não tem referência na nossa Bíblia a demônios com nome de entidades e orixás. A gente não tem. E fazer isso, porque é muito engraçado. A gente faz isso com a religião africana, né? Porque a gente, no tentar embranquecer as coisas, a gente tenta. Então, assim, o problema é o Exu. O problema sabe, são os orixás, as coisas da. Mas o Thor não é problema. Por quê? Mitologia nórdica, né? O Thor não é bonito. problema. É bonito, é loiro e tudo mais. Mas na mitologia, né, nórdica, o Thor ele exigia sacrifícios humanos, exigia uma série de outras coisas. E, cara, não estamos falando disso aqui. Só que o Thor não tem problema. Eu tenho o bonequinho do Thor, eu posso vir no cinema assistir o Thor. Mas eu não vou levar meu filme para ver um filme que fala sobre Exu, porque eu sou crente. Cara, a Bíblia não diz nada sobre isso. E aí é muito interessante como o ódio, né? O ódio presente nessa estrutura social nossa, que massacra as pessoas, que massacra E que sempre é intencional, que é imperialista, que é intencional. dominante. Isso, o que faz acontecer? Faz com que a gente crie, né, essa relação com o quê? Então, se é mal, se é demônio, e aquela religião não é a minha, então o meu demônio eu vou associar daquela religião. Mas, de novo, isso é um sentimento imperialista de dominar a forma como eu raciocino fé e impor ela para os outros. Então, assim, isso não pode ser feito. Isso não pode ser feito, né? De novo, E não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver com Jesus. não tem nada a ver, não tem nada a ver. E assim, demônio é uma coisa da minha leitura e interpretação, e aí assim, abre um parênteses muito grande, porque mesmo demônio, mesmo inferno, existem muitas interpretações diferentes dentro do cristianismo, né? Mas é uma interpretação nossa, da nossa fé. Eu não posso impor isso para outras fés. Então, eu não posso fazer associação do mal meu, do que é mal para mim, da forma como a minha religião define, interpreta isso, com o que é sagrado para o outro, né? Porque isso desrespeita. É Isso desrespeito. fecha o diálogo. Isso fecha o diálogo. E se fecha o diálogo, a gente não vai poder amar. Ele não vai poder cumprir o mandamento que Jesus mandou, aquilo que Jesus mandou a gente fazer, que é amar o próximo, né? Como nós mesmos, ou seja, respeitar. Se eu amo, respeito. A primeira coisa do amor, para mim, é essa questão do respeito. Eu respeitar que ele pode partir de um ponto diferente do meu, né? Isso não fere o meu ponto. Isso não me torna eu partilhar fé e conversar sobre fé com a Juliana, que é da Umbanda, não me faz menos cristão, ou menos pentecostal, ou menos firme com Deus, porque ela tem um ponto diferente. A gente pode, nesse respeito, né, encontrar caminhos, encontrar diálogos, encontrar espaço, principalmente para amar e para acolher, né, e fazer parte dessa jornada. Nossa, João, cara, eu partilho tanto disso que você está falando, porque, como eu falei para você desde a nossa primeira conversa, né? Eu tenho preconceito, me ajuda a tirar. Porque eu acho que o primeiro ponto é a gente perceber na gente as nossas limitações humanas, né? E, para mim, em 2023, não tem condições da gente entrar e cultuar qualquer religião sem raciocinar sobre o que a gente está fazendo, né? Por que estão impondo isso? Você pode conversar com seu pastor
ou com a sua mãe de santo, ou com o seu padre, com quem quer que seja, e pergunta por que que isso é assim, né? Existe esse diálogo? Porque, para mim, se não existe, tá errado, bicho. Porque se a gente está em 2023, num momento em que a gente tem tanta informação, né, disponível em todos os lados, e a gente está nesse momento de até estar perdido em relação àquilo que a gente mesmo acredita, a gente não consegue conversar dentro do próprio ambiente em que a gente cria, que a gente se sente bem, que a gente quer, né, estabelecer uma relação de segurança, de compreensão, o que quer que seja, eu não consigo conceber, porque, né, não dá para a gente, em 2023, algo que deveria nos fortalecer, porque, para mim, o grande mote da religião é isso, é fortalecer as nossas fraquezas humanas. Por isso a gente busca a religião. E se nesse lugar em que a gente deveria se fortalecer, a gente está cultivando ódio, né? Puta, será que não tem espaço para a gente se questionar por que que a gente está fazendo isso, né? Qual o sentido disso? É muito interessante isso, né? Partindo desse ponto, né, de questionar e tudo mais, cria-se dentro do meio evangélico, né? E aí eu não tiro o meu corpo fora, né? Eu podia muito falar, não, eu sou um tipo de evangélico que faz parte que não faz isso. Não, né? No meu dia a dia, eu lido com pessoas que são fundamentalistas, pessoas que têm comportamentos desse que não, mas Deus é amor, mas também é justiça. Como que pode existir uma justiça em Deus que não seja amorosa? E qual que é a justiça de Deus? Será que a justiça de Deus é fazer a minha moral por cima da do outro, ou a minha justiça, né? E aí a gente tem um capítulo em Isaías 58, que é uma coisa mais linda da Bíblia, que fala sobre a justiça de Deus e está muito relacionada à justiça social, está muito mais voltada, e ela começa assim, olha, eu não quero o jejum que vocês estão fazendo, eu quero que vocês curem das pessoas. Então, assim, Isaías antes de Jesus, e falando sobre isso, né? Então, a gente tem esse discurso fundamentalista, eu lido com esse discurso fundamentalista no meu dia a dia, no meu domingo na igreja, então, assim, eu não tô, e às vezes é desanimador de ver, né? É desanimador de ver como a gente manipula as coisas, como a gente consegue manipular as coisas para que isso passe a ser a verdade. Então, assim, eu crio uma capa, né? Eu espiritualizo algumas coisas, né? Eu espiritualizo algumas coisas, dizendo que tal coisa, né, representa os meus valores morais, né? Eu imponho aquilo naquelas pessoas, para aquelas pessoas, e espalho aquilo para uma comunidade, né? Então, isso para mim, hoje, e aí falando com propriedade de um lugar de onde vamos dizer assim, de onde eu parto, né, que é o meio evangélico, isso acontece muito. E aí pega isso e impõe para as pessoas. Então, aquela pessoa que está ali, que talvez não tem medo de raciocinar, e ela comprou aquilo como uma visão de Deus. E aí ela não questiona aquilo. Ou seja, acontece uma lavagem cerebral naquela pessoa, né, que põe aquilo lá. Ela não questiona aquelas coisas, mas o pastor está falando, o bispo está falando, o apóstolo está falando, não sei quem está falando que isso aqui é o padrão. Então, eu vou adotar isso aqui sem questionar. E aí, As né, consequências vira disso a gente massa. está vendo. Exatamente. Vira massa de manobra para coisas ridículas. Coisas ridículas. E a bancada evangélica no Brasil é a coisa mais horrorosa e mais podre, mais desassociada de Jesus do que eu já vi acontecer em movimento político. Ou seja, não dá para a gente ser conivente com essas coisas. Então, assim, às vezes eu me sinto um pouco rebelde, né, nessa coisa, né? Era muito mais fácil eu também não estar nesse lugar, né? Sair. Mas estando nesse lugar e andando com pessoas, eu acho que é uma forma de ajudar a plantar sementinhas nos corações e tudo mais. O meu sogro, ele há uns
40, 50 anos atrás, quando eles eram mais jovens, assim, eles eram católicos, né? E eles começaram a participar do que a Igreja Católica chama como renovação carismática, né? Que é dar vazão à experiência pentecostal, mas dentro da Igreja Católica, mas bem por baixo, assim, né? É muito mais detalhado do que isso, mas para ser sucinto. E eles foram expulsos da igreja, né? Eles foram expulsos. Aí teve um padre em Jandira que ajudou eles, que acolheu e tudo mais, e que não fez questão. Então, eles viveram um momento conturbado dentro da Igreja Católica. Hoje, isso já não é mais questão, né? A renovação carismática é uma coisa bem... E o caminho natural para o meu sogro era o quê? Virar evangélico, né? Por todas as coisas e tudo mais. Mas uma das coisas que ele me ensinou bastante, assim, ele falou, não, cara, eu não preciso virar. Tem um monte de coisa aqui, talvez eu não confie, que eu acredite, talvez eu não comungue dessas coisas. Mas no trivial do evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas, meu próximo com a mim mesmo, que é o cerne do cristianismo, a gente comunga. Então eu vou continuar. E, de continuar, ele pôde influenciar muitas pessoas. Então, olhando para a vida dele, eu tenho um exemplo muito grande, entendeu? É muito mais fácil eu sair e juntar quem pensa igual a mim e ficar confabulando coisas que a gente concorda. Pois é, mas aí a gente cai na situação que a gente está vivendo hoje em dia, que é, se não pensa igual a mim, não presta. E aí, e todo o resto que a gente pensa igual, e todo o resto que a gente pensa diferente, oportunidade de conversar, oportunidade de mudar de opinião, oportunidade de crescer, né? Eu acho que isso que a gente está falando responde a uma pergunta que também veio lá do Instagram, que é o quanto a religião ela liberta ou aprisiona o nosso pensamento. Né? Então, acho que existem essas duas oportunidades, né, do que a gente está falando, tanto de aprisionar quanto de libertar, vai muito do quanto o indivíduo tem condições e tem disposição do questionamento, né? De olhar ao seu redor e ver, faz sentido? E perguntar e tentar abrir a cabeça para o diferente, abrir a cabeça para comungar essas diferenças, né? Eu lembro o exemplo que você comenta de Jesus lá atrás falando sobre lavar os pés e tal, foi uma das coisas, é uma das passagens que eu mais gosto também. E eu lembro muito de uma experiência que eu tive quando eu quando eu estava na minha época da universidade e tal, e eu frequentava um centro de Umbanda, meus primeiros anos assim, de Umbanda, e aí parte do grupo que trabalhava lá fazia parte de uma organização não governamental que assistia pessoas em situação de rua. E aí as pessoas falaram, Juliana, por que você não se junta a gente e tal? Eu falei, não dá, não tenho tempo, não sei o quê. Fui enrolando. Aí, daqui a pouco, me perguntavam de novo, poxa, vamos lá com a gente, né? A oportunidade da gente viver a caridade, né? Da gente praticar essa passagem. E eu dizia assim, eu nunca vou esquecer isso, eu dizia assim, poxa, acho que eu não vou conseguir, sabe por quê? Eu vou chorar. Eu vi as pessoas nessa situação, eu vou chorar. E eu lembro de uma amiga minha que ela olhou para minha cara e falou, eu dei essa desculpa assim, várias vezes. E ela virou para mim e falou assim, um dia, assim, você vai chorar por quê? Qual é o seu motivo para chorar? Quem tem que chorar é quem está ali. Então você pega o seu ego, embrulha ele, coloca no seu bolso e vai servir. Nossa, João, aquilo foi 50 tapas na minha cara. Porque assim, porque ela falava assim para mim, ela falou isso para mim e eu nunca vou esquecer. Para mim foi um puto ensinamento. Ela falou, enquanto você estiver ali em cima do palquinho, dando palestra sobre caridade e humildade, e você não está lá onde as pessoas precisam, tô nem aí para o que você está falando. E ela dentro da mesma, comungando das mesmas crenças que eu, né, no geral, frequentando a mesma casa, cultuando as mesmas coisas, e eu dentro da minha própria comunidade fui ali na minha cara, e isso mudou completamente a minha vida. E foi assim, é uma das experiências mais ricas que eu já vivi, foi estar ali, né, lavando os pés das pessoas, ofertando comida, ofertando um abraço, ofertando meu ouvido. Foram, acho que, 8 anos, se não me engano, e nesses lugares a gente via muitas pessoas evangélicas também fazendo o mesmo. E aquilo abriu para mim assim uma portinha de
putz, essas pessoas também praticam o que falam, né? Porque tem muitas religiões e muitas pessoas mesmo, não vou nem generalizar em termos de religião, mas muitas pessoas que só dizem, né? E eu acho engraçado o católico não praticante. Como é que a gente dissocia, né, o lugar de praticar a religião e daquilo que é como eu sou, né? Aquilo que eu pratico na minha vida. E aí vou te fazer uma pergunta emendando com tudo que eu estou falando, que é como que a tua religião impacta o seu dia a dia, né? O que no seu dia a dia você identifica que você pratica por conta da tua religião? Uhum. É uma pergunta muito legal, né? Porque, assim, a religião, o, o sentimento religioso, e assim, não estou falando do sentimento devoto de estar a servir uma religião, alguma coisa assim, mas principalmente dentro da igreja evangélica, ele cria, não, o culto é o lugar, né? O pastor é a pessoa que tem a palavra de Deus, que tem a direção e tudo mais. Então, e tem a hora certa, o domingo de noite ou domingo de manhã, então essas coisas. Então, é a hora, o local e a pessoa certa, né? Eu acredito, né? E aí a minha interpretação bíblica, né? Que com, com Jesus, isso era até um padrão, né? Judaico, né? Do sacerdote, do templo e das coisas que aconteciam lá e que a gente ainda traz até para as igrejas de hoje. Então, eu acredito que, assim, com Jesus, né, é, é bem explícito, é bem visual a cena do véu do templo sendo rasgado né, quando Jesus morre e tudo mais. Tudo aquilo que ele pregou enfim, que os apóstolos foram levando depois, é de que não existe um lugar sagrado. Então, a minha vida toda ela é sagrada. Então, todos os meus momentos, eles são sagrados, né? Então, todos os meus momentos, eles são momentos de contato com esse Deus que é presente, né? Com esse Deus que eu consigo me relacionar, né? Então, assim, para mim, né, o culto e a igreja, essas coisas, é um momento social onde eu vou estar com pessoas que ali a gente pode, que pensam como eu e que a gente vai se juntar para adorar a Deus enfim. Mas o cristianismo ele acontece fora dali, né? Então é o meu dia a dia, o meu trabalho, a forma como eu encaro as coisas, a forma como eu olho para as pessoas, né? A forma como eu carrego a bacia e a toalha não é para dentro da igreja, né? A bacia e a toalha ela é para fora, Até porque ali né? é fácil, né? Exato, pode até ser um momento bonito e fazer um ritualístico, alguma coisa assim, mas pô, a questão de perdoar, né? 70 vezes 7 uma parada também que tem, ou seja, como eu perdoo aquele cara que age mal comigo na empresa, ou então que passou a perna em mim, ou então como que eu vejo aquelas pessoas com os olhos diferentes. Então, assim, se o cristianismo ele não for presente no meu dia a dia, né, é, ele vai ser só um movimento religioso e não um movimento de mudança interna, né? Então, assim, como impacta a minha vida? Impacta nisso, né? Todo dia, do momento que eu acordo, ao momento que eu vou dormir, eu sei que aquele momento é um momento sagrado, né? É um momento que Deus me deu de vida. É o dom É, da vida. exato. E eu preciso, né, amar Ele sobre todas as coisas e amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu preciso seguir o caminho de Jesus, né? Isso significa que eu vou ser perfeito? Não, vai significar que eu vou errar pra caramba, né? Significa que eu vou fazer um monte de coisa errada, mas existe perdão, existe acolhimento, né? Quando eu erro, quando eu sou o cara que persegue, quando eu sou o cara que coloca julgo sobre as pessoas, né? Jesus fala: "Venha até mim que o meu fardo é leve". Às vezes eu coloco julgo sobre as pessoas, coloco uma responsabilidade sobre as pessoas. Então, assim, esse evangelho é para mim, é para me trazer essa paz do tipo, não, tem perdão, tem acolhimento, mesmo quando eu sou horrível,
né? O cristianismo de verdade, ele não encara as pessoas como pessoas bonitinhas, como pessoas certinhas, moralmente. E essa construção cristã, ela é totalmente errada. O cristianismo, né, o original, né, é um bando de pecador, um bando de pessoas que sabem o quanto o coração é ruim, que sabem que precisam uns dos outros, precisam de Jesus para que eles consigam mudar esse padrão, né? Então, assim, é como eu vejo e é como isso impacta no meu dia a dia, sendo acolhido quando eu não sou aquilo que eu esperava ser, né? Quando você queria, o que você queria ser. Aquilo que eu queria ser, né? Sabendo que o mal que eu faço, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer é esse que eu faço, né? É uma coisa que Paulo diz bastante na Bíblia. Então, assim, o bem que eu queria fazer, às vezes eu não consigo fazer, né? Mas o mal que eu não queria, eu estou fazendo o tempo todo. E, enfim, mas existe espaço, existe um lugar de acolhimento, né? Nesse Deus que me abraça e fala, cara, eu não tenho expectativa sobre você, né? Mas eu te amo, o amor sem expectativas. Então, assim, quando eu olho isso no meu dia a dia com meus filhos, que eu não sou o pai que eu gostaria de ser, quando cara, me falta paciência, quando me falta, cara, eu sei que eu tenho um lugar de acolhimento. Então, assim, eu estou vivendo essa coisa. Nas minhas imperfeições e tudo mais. Então, assim, é como muda a minha vida, né? Eu não posso dizer que quando foi até engraçado, porque eu tenho um monte de tatuagem, né? Tenho um monte de tatuagem. E um dia jogando bola, assim, um pastor, tava jogando com um pastor, ele não me conhecia, não sabia, né? E ele falou, cara, você não quer ir pregar para os jovens da minha igreja, de como Jesus mudou sua vida, não sei o quê, eu vi aí pelas suas tatuagens, você tem uma vida, não sei o quê. Eu falei, cara, sou crente desde os 6 anos, isso aqui que você está vendo é o que eu sou mesmo. E se eu for falar com os seus jovens, talvez vai dar ruim para o que você está querendo. Você quer que eu vá pregar um valor moral para eles? Olha, não, Jesus mudou, agora Mas o que? isso aqui. Ele achava que você era Eu era um alguém que é doidão, ruim, eu era um doidão, tudo que mais, foi me convertido. converti, mudei o meu Uhum. padrão moral e agora eu posso falar para eles, olha, eu era isso aqui, eu era um capeta. Então, assim, essa ideia Que coisa. porque se eu for lá, eu vou fazer talvez um desserviço para tua, porque você tá querendo. Se quiser, eu vou, na moral, de boa, não tem problema nenhum, eu até gosto, mas não vai funcionar como você quer. Então, assim, é isso, né? É assim que eu encaro, né, no dia a dia. Eu, eu acho que essa lição que a igreja e a prática da religião ela não está só dentro da igreja, né? Foi uma. Aí, deu para ouvir aí? Não. Derrubei um bião que eu tenho aqui. Essa lição que você estava falando de a prática da religião ela não está restrita ao local da igreja, para mim é uma lição até recente, assim. Eu, desde que me tornei um bandista, quando eu tinha 19 anos, eu passei a frequentar com muita assiduidade as giras. E quando eu não conseguia ir, ou quando eu não estava lá, eu me sentia muito mal. E eu me sentia frágil quando eu não estava lá. É como se ali fosse a minha proteção. E uma das entidades que trabalhava comigo é uma preta velha, chamada Vovó Maria Conga, e ela falava para mim assim, a sua fé ela não está aqui dentro, a sua fé não pode estar aqui dentro, a sua fé não pode estar só aqui dentro. E ela falou isso para mim durante anos, anos, até que um dia ela falou assim, você vai parar de trabalhar nessa casa, vai para a sua casa, e você vai aprender a praticar isso aqui fora daqui do terreiro. João, aquilo acabou comigo, fiquei mal. Por que eu vou parar de trabalhar? Eu gosto tanto de estar aqui. Não, você vai sair, você vai aprender a servir as pessoas fora daqui. E foi das épocas mais difíceis da minha vida, assim, porque eu não sabia. Eu só sabia
praticar ali dentro. Então, hoje, né, eu sinto que ela estava me preparando para esse momento da minha saída do Brasil, para eu não ter esse ponto de referência, né, no meu dia a dia. Mas hoje, por exemplo, a gente acredita na Umbanda muito nas energias, né? Então, por exemplo, a proteção da minha casa, né, da onde eu vivo, eu faço, né? Eu faço através das velas que a gente utiliza como sendo símbolo da luz, da purificação. Eu faço meus banhos de erva, que também são símbolo e são meio, né? As ervas carregam energia, então também são meio dessa limpeza, dessa purificação. Eu acendo uma vela para agradecer ou para pedir por alguém. Eu, né, faço minhas orações todos os dias agradecendo pelo dom da vida, por eu ter onde morar, o que vestir, o que comer, por ter saúde das pessoas que estão ao meu redor. Então, eu acho que eu fui aprendendo com essa lição que essa preta velha me deu, que isso que você está falando, né? Aprender no meu dia a dia qual é o espaço, qual é a lente que eu passei a usar para enxergar o mundo, né? Então, acho que essa lente da aceitação, de aceitar a diferença, de acolher a diferença, também tem dessa minha formação, tem influência dessa minha formação religiosa. E por isso também me dói tanto ver os ataques que a religião que eu me identifico hoje sofre, porque é tão descolado do que é a prática da nossa religião, né? Muitas pessoas ouvem coisas distorcidas e vão perpetuando, né? E tem muita ligação disso com sacrifício de animais, né? E a Umbanda não tem sacrifício de animal. Isso tem raiz no candomblé e em algumas vertentes do candomblé, também não é algo... E eu também não vou entrar em mérito disso, porque não é meu lugar de fala. Mas mesmo que tivesse, né? Por que é respeito, né? E a figura do Exu, eu sinto assim... Eu sinto meio que o dever, toda vez que eu ouço alguém falar mal de Exu, assim, porque Exu, para a gente, tem sei lá, tem uns 3 livros que eu podia falar que explicam a jornada de Exu, mas Exu, para a gente, ele é o guardião entre os 2 mundos. Ele é o guardião entre o mundo físico e o mundo espiritual. É quem consegue modular a sua energia a tal ponto que consegue resgatar um irmão em necessidade no mundo físico e também no mundo espiritual. Exu Exu é amor, Exu é segurança, Exu é retidão. E isso quem é da Umbanda acho que entende muito bem, porque a conversa, quando você vai conversar com alguém que está ali sobre a energia, sobre a influência de Exu, não tem papo reto, não tem conversa, não tem meia volta, é retidão. Então, as figuras de Exu, né, que foram completamente deturpadas, eu confesso que me dói, porque a gente julga pelo desconhecimento. E eu já fui essa pessoa. Primeira vez que eu fui convidada para ir num centro, eu disse, não gosto dessas coisas de atabaque, fumo, não gosto não. E aí, o cara que me convenceu aí, ele me convenceu aí pela razão. Ele falou assim, você está falando sob a luz do desconhecimento. Você quer aprender sobre isso? Você não precisa ir lá, posso te emprestar uns livros, você quer? E isso me pegou pela lógica. Eu falei, quero. João, eu li 7 livros em 7 dias. Tamanha a minha fome de entender aquilo, porque o cara me pegou por um ponto que é um ponto que para mim é frágil. Assim, se alguém diz para mim, pô, você está cometendo preconceito porque você, né, algo que você não conhece o conceito, então antes do conceito, vai ter o conceito para você falar. E aí foi aí que eu me encantei. Então, acho que o convite maior que eu queria deixar para as pessoas que estão ouvindo, estão assistindo a gente, se você não conhece,
Exato. Conhecer. Isso não quer dizer que você vai mudar, né, a tua fé, que você vai se Abrir para conhecer corromper. não fere a sua fé. Abrir para conhecer não fere a fé. A visão, eu cresci numa igreja neopentecostal, onde existiam sessões de descarrego toda sexta-feira e as pessoas davam o nome Chama assim, chama descarrego? Na Universal chama descarrego, na minha igreja não chamava isso, tinha culto de cura e libertação. É porque é o E mesmo nome que fala no nosso. é isso. Só que então assim, eu cresci, e esse ponto é muito importante, né? Eu cresci ouvindo os pastores ali, as pessoas ali associarem Exu ao pior tipo de capeta que pode existir. E eu Então também. assim, e Minha isso é muito formação é louco. católica. E isso é muito louco, porque, cara, vamos lá, voltando àquele ponto, né? O respeito, eu não preciso demonizar, eu não preciso, primeiro, eu posso partir de um ponto que tá tudo bem, eu tenho uma percepção da verdade, não me torna menos cristão, né? Então, assim, para mim, o que é ser cristão? Eu acredito no credo, né? No credo atanasiano, os credos do, do princípio da igreja, eu acredito naquilo piamente, aquilo lá para mim, assim, cara, é verdade para mim. É verdade, aquilo muda a minha vida, aquilo faz parte de mim, né? Eu não preciso abrir mão da minha verdade, daquilo que eu tenho como valioso, como precioso, como algo fundamental para mim, abrir espaço para ouvir o outro e entender o outro, não significa que eu estou abrindo mão disso. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu estou abrindo espaço para que o outro possa ser quem ele é. E eu não demonize o outro. E eu não pegue um conceito errado, deturpado, e coloque um julgo sobre o outro, e coloque uma coisa de ódio sobre o outro. Eu demonize o que é representação de fé do outro. Eu não preciso. Eu abri um espaço de conversa, eu abri um espaço de respeito mútuo, né? Não significa abrir mão dos meus princípios, né? Abrir mão daquilo que me é caro. Não, pelo contrário, é gerar espaço para que o outro também não precise fazer isso para estar de acordo, para a gente andar ou para a gente ter uma boa relação. É totalmente possível aprender com quem tem visões diferentes, né? É, Aliás, a gente só aprende com coisas diferentes, porque o exato. igual a gente já sabe. Né? Então, assim, são conversas, né? Eu sei que 90% dos evangélicos neopentecostais talvez torçam o nariz para isso que eu estou falando aqui, né? Não gostem disso, talvez boa parte das pessoas da igreja que eu participo talvez não gostem disso, né? Mas aí, aquilo que eu estou falando, isso, para mim, né? Continuar a insistir nessa questão de que precisa existir um diálogo, precisa existir um lugar de respeito, precisa existir uma separação, né? E aí, de novo, fundamentalistas, eles dizem que são fundamentalistas porque seguem os fundamentos, mas aí eles vão lá e põem nome de demônio com nome de orixá. E, cara, não tem orixá na Bíblia, então que Cadê o fundamento que eles estão fundamento? seguindo? Que fundamento que eles estão seguindo? Percebe? Então, assim, é, voltar, né, ao que Jesus pregava, voltar ao que Jesus é, é, isso eu falo para os cristãos que estão ouvindo, né? Voltar para os ensinamentos de Jesus, Sermão do Monte, voltar para os ensinamentos que Jesus deu de dispor a sua vida, abrir mão das suas riquezas em prol do outro, cuidar das pessoas, né? Estar disponível, né? Jesus ele tem uma passagem muito, muito, muito bonita. Jesus está no poço com uma mulher que ela já tinha 5 maridos, e aquilo para aquela época era uma coisa horrorosa, tipo, ela se tinha separado, mas 5 maridos. Jesus vai lá e tem uma conversa com ela, como uma pessoa que não tivesse passado por tudo aquilo que era ruim pro padrão moral da sociedade judaica da época. Jesus tem uma conversa olho no olho com ela, devolvendo integridade para ela, mostrando.
humanizando aquela pessoa de novo. Quando queriam apedrejar a mulher adúltera, né? Jesus, ela falou, olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Então, Jesus colocando um padrão totalmente diferente de, cara, não é juízo, não é dominação, não é imperialismo. Isso que me deu pra gente foram outras pessoas, é uma outra filosofia, né? Esse evangelho capitalista que a gente vive, que faz do sofrimento, olha, você está passando por isso, é porque você vai receber uma benção muito grande, é meritocracia disfarçada de coisa. Essa concepção de evangelho não foi Jesus que vendeu para gente. Foram outras vertentes, foram outras coisas. Isso a gente precisa questionar, isso a gente precisa ver, né? Então, assim, né? Sumarizando um pouquinho a ideia, você, cristão que está ouvindo isso, né, tentar entender como Jesus fazia as coisas, né, ler todas o que o teu óculos para ler as Escrituras, para ler a Bíblia, seja Jesus, né, que a sua Não precisa chave ser o João, não precisa ser o que o João está falando. Exato. Não, pelo contrário, senão vai dar tudo errado. Exato, entendeu? Mas assim, que ele seja a tua chave hermenêutica, né? A tua chave de interpretação. Porque aí vai ser fácil. Aí As vai ser ações fácil. dele, né? E aí fica muito fácil Exato. quando a gente olha para aquilo que ele fez. Porque o que ele Exato. falou, né, foi transcrito, editado, traduzido, e cada interpretação. Mas o que ele fez, É. não. Olha para o que ele fez. Eu acho que é uma boa mensagem. João, eu acho que se deixar a gente vai ficar falando mais 2 horas sobre isso, Eu porque eu adoro fico. e você também. Eu estou hoje quase deu certo. Eu estava conversando com outro amigo que é de uma outra religião que não tem fundamento ocidental, né? Ele é Hare Krishna e quase que eu trouxe ele para essa conversa para a gente ter Nossa, uma ia ser conversa a legal. três. Uhum. Mas eu vou gravar um outro episódio com ele também. Então fica aí para quem está nos ouvindo a outra oportunidade de conhecer um outro completamente diferente disso que a gente está falando aqui. Se abram para ouvir o diferente, e isso só te torna uma pessoa melhor, porque você está aprendendo com o próximo, você está permitindo que o próximo seja quem ele quer ser, e isso Você é não precisa amar odiar quem pensa o próximo. diferente de você. Você não precisa odiar quem pensa diferente de você. Você não precisa mandar para o inferno quem pensa diferente de você, sabe? Olha, abre a cabeça. Eu aprendo muito com a Ju. Eu lembro de uma reunião, né? Estavam alguns amigos e a Ju estava de licença maternidade ainda. E a gente, assim, a gente sempre quis muito trabalhar um com o outro, mas a gente nunca conseguiu. Nunca conseguiu. Eu vim para Portugal de volta para trabalhar com ela, mas ela estava de licença maternidade e a gente acabou não conseguindo trabalhar junto, porque eu saí da empresa. Mas eu lembro de ter falado assim, não lembro o contexto do assunto, mas eu lembro de ter falado que eu me identificava muito com a Ju, porque eu podia expressar livremente a minha fé, mesmo ela tendo uma fé totalmente diferente da minha, né? Eu ia ter ouvido, eu ia ter espaço para falar, mesmo que ela não concorde, mesmo que ela parta do princípio de coisas diferentes, né? Aqui a gente achou muitas coincidências, mas tem coisa que não vai bater, tem coisa que Tem não coisa que não vai, vai bater. tem coisa que não vai bater e tá tudo bem, né? A fé ela não precisa ser racionalizada a esse ponto de ter uma só coisa, não, né? Então assim, Ju, obrigado por esse espaço, de verdade, assim, é muito esse sentimento do que eu falei nessa reunião, que é uma das pessoas que eu mais consigo compartilhar sobre o que eu acredito de fé, mesmo não tendo uma fé igual a minha, entendeu? E acho que esse espaço, né, e o que eu queria deixar por último, que esse espaço, né, sirva de exemplo. E, cara, eu não sou menos crente, porque eu abro para ouvir. Várias vezes eu faço perguntas para Ju sobre coisas e sobre. Porque, cara, a minha fé ela não é
ela não pode ser essa coisa egoísta, né? Assim, entender como o outro enxerga o mundo vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, né? E o nosso mundo precisa que a gente comece a ser um pouco mais aberto às diferenças, né? Esses extremismos de pensamentos fechados têm levado a gente a coisas ridículas como mortes nas escolas. Nunca tinha acontecido isso no Brasil, começando a acontecer, pessoas se matando por conta de questões políticas e coisas ridículas. Então, assim, se abra para ouvir e abra espaço para respeitar quem pensa diferente de você, né? Porque Isso se não te amar o fere. próximo. Se amar o Exato, próximo. é isso. E não E é eu amo o próximo quando ele é igual a mim. Não tinha essa parte, gente. exato, Tinha essa não, parte. Ame o de próximo amar o como ele próximo. é. Exatamente. Jesus escolheu 12 pessoas completamente diferentes, né? De movimentos políticos diferentes da época, né? Justamente porque, né? O que ele quer, o que ele quer dizer com isso, né? Não fez por um acaso, né? Escolheu até gente que ia trair ele, né? Que não ia. Então, assim, Jesus escolheu o mal? Não, né? Então, a questão é abrir para quem pensa diferente não te torna menos aquilo que você é. Eu não sou menos crente, eu não sou menos pentecostal, porque eu tenho falado aqui com uma bandista. E ela não é menos bandista por causa disso. Pelo contrário, a gente, é, é, nessa troca, a gente consegue aprender e sabe, compartilhar coisas muito interessantes que se eu tivesse isolado no meu mundo, talvez eu nunca teria a oportunidade, né? Ju, obrigado mesmo. Meu amigo, te amo. Obrigada. Pessoal, obrigada por terem nos ouvido. Compartilhem com a gente nos comentários, por inbox, se vocês ainda tiverem dúvidas. Eu tenho certeza que o João também vai responder, me ajudar a responder se vocês ainda tiverem dúvidas. Se inscrevam no canal, todo episódio é a mesma coisa, chata da Juliana falando, se inscreva no canal, curta, comente, compartilha. Um beijo, até o próximo, pessoal. Um beijo, Beijo, pessoal. Tchau, João. tchau. Obrigada.